Hi guys! Tô de volta, super animada, descansada das minhas mini férias. E hoje a gente vai voltar com a nossa programação normal, com vários convidados novos. Na verdade, essa temporada tá florida, cheia de mulher à minha bancada. E ó, aproveita, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve, deixa o like, aqueles comentários que a gente ama, por favor. E manda o aviãozinho pro amigo seguir, que dessa forma a gente vai ser distribuído por aí. E hoje aqui na minha bancada eu tenho minha amiga, minha colaboradora, ex-faxineira, agora atual consultora financeira, Flávia Malheiro! Gente do céu! Ai, a mais mineira que eu conheço, gente. Que prazer de estar aqui Obrigada hoje, por ter Paula. vindo. Que honra poder estar aqui, não só representando as faxineiras que a gente tem aqui nos Estados Unidos, mas também as que tem no mundo inteiro. E é o que eu sempre falo, faxina, pra mim, é o primeiro trabalho existente no mundo. E mais do que tudo, ninguém fica sem, né? Não, e a gente tem aquela coisa, a gente imagina, né, a gente contrata uma faxineira, aí a gente tem aquela visão, né, pô, vai chegar uma tiazinha, vai chegar alguém, chega uma puta loura dessa, com os cílios na nuca, você bate o olho, vem o vento, Flávia, e gente, que perfeição. Ela que cuida de todos os finais dos meus projetos, ela vai lá com o seu jeitinho, com a sua delicadeza, cantinho por cantinho, Flávia, porque aqui a gente é exigente. Não, e qualidade tem que ter, né? Elevado, né, Flávia? Amém, graças a Deus. Elevado, diferenciado, eu diria. Como se diz, a gente não é perfeita, mas a gente tenta buscar a perfeição que o cliente quer. É verdade. Eu acho que é isso que é importante, a gente ter esse cuidado, não só do que a gente vê, mas o que o cliente também pede. Porque perfeição não existe em nada que a gente faça, mas qualidade, vontade de chegar próximo ao que o cliente quer, sim, acho que isso que é importante, né, gente? Eu acho que é isso em qualquer profissão, né? Qualquer, não até é o que com a gente você quer, exato. É o que o cliente deseja, né? E acho que tem muita diferença. E dentro da aí. limpeza, a gente tem isso, porque eu falo sempre que existe o estilo que o cliente exige. Então, o padrão de limpeza de cada pessoa é diferente. Então, assim, são clichês que a sociedade também tem que desencarar. Então, às vezes, o clichê da beleza, de uma mulher bonita não tá podendo trabalhar na limpeza. Por que não, né? Por que não? Por quê? Por que eu não posso? E você é muito julgada? Eu não acho julgada porque eu sou uma pessoa que eu não dou ouvidos a isso, sabe, Paula? Eu sou uma pessoa que eu levo a vida com muita leveza no sentido do que as pessoas pensam. Porque, no final das contas, quem que paga minhas contas? Mas, afinal de contas, ela também tem uma coisa que eu adoro nela. Não tem filtro, amor. E a resposta é na ponta da língua. Coração, quer, não quer, passa amanhã. Não, mas eu acho que eu acho assim, eu tenho tentado tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nem todas as pessoas estão prontas para ouvir. Sim. Eu tenho muito cuidado com isso, mas eu também cheguei num estágio em que eu também não posso ir ao que eu não gosto de fazer, porque eu não vou executar um trabalho bom. Agora, você não acha que isso é a idade que vai dando mais experiência pra gente e a gente vai ficando mais segura de dar uma filtrada nas coisas, a gente vai aprendendo a falar não? Eu acho assim, eu sempre fui muito não. Hoje eu aprendi a dar mais sims. Eu acho que a profissão de faxina, ela me deu essa desenvoltura do meu lado. Porque eu sempre fui muito dominadora. Sempre você fui, tough. Prepotente. Então, assim, a faxina, ela me colocou num ponto em que eu não preciso perder essa a minha personalidade, mas eu posso evoluir e ser um pouco menos. Por quê? Porque nem tudo demanda daquilo que eu quero. Eu acredito que até quando você está executando um projeto, você fala, meu Deus, eu não gosto disso, mas isso tem um toque daquele cliente. Então, é a mesma coisa que passa comigo. Então, quando as pessoas mencionam, mas a faxina aqui ou a faxina no Brasil, elas são diferentes. São diferentes pela forma de execução. Porque até o projeto arquitetônico, né? Aqui... Por exemplo, ralo. Aqui a gente não tem ralo. Não, o produto, a forma que você executa o seu projeto aqui é totalmente diferente no Brasil. Totalmente. O material, equipamento. Então, nem tudo aqui a gente pode usar água. Então, é tudo uma questão de aprimorar. E hoje eu falo, porque quando eu vou para o Brasil, que eu chego para ver uma casa... Até posso falar, fui no Brasil agora esses dias, a menina que foi trabalhar lá em casa, tipo, ela ficou o dia inteiro. Eu gastaria 3 horas para limpar a casa e limparia melhor, mas não exigindo dela. Porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente está num país que time eats money. A gente learn aqui. A gente aprende também o valor do tempo aqui. Claro, isso é uma coisa que mensura. A gente ganha na hora. E a gente Brasil, mensura. Ele ganha pelo serviço. Então, gente,
é brasileiro. Não, na verdade, sabe o que eu acho? Não é nenhuma... Eu acho até eu acho inconsequente a gente falar que lá no Brasil ou aqui, porque uma coisa que eu sempre falo, não tem como você comparar um país de terceiro mundo com um país de primeiro mundo. Ponto. O valor que o dólar tem e o valor que o real tem são distintos. Só que eu falo que é cultural. É da nossa cultura ter uma pessoa que trabalha dentro da nossa casa que faz tudo do jeito dela, no tempo dela. Tanto é que a gente se livra, a gente se limita. Agora, quando você vem para um país onde você tem que organizar as suas coisas para poder uma pessoa entrar... Organizar, falar a língua, ter paciência, né? Tudo. Você tem que... coisa. Você vai Quanto mudando. tempo você tá nos Estados Unidos? 8 anos. Eu faço agora em outubro, né? 8 anos. Então, são 8 anos 8 anos de faxina? Lidando na mesma profissão. E... Como agora, desse começo de ano para cá, eu estou passando por um processo de migração e entrando para a área de consultoria financeira... Porque você está empreendendo agora, né, minha amiga? Empreendedora, mais assim, nova empreendedora de Miami. Faxineira vai ser meu coração, meu amor para sempre. Mas assim, tem muitos planos, tem muitos projetos Você está treinando pessoas agora para continuar, certo? Tenho as pessoas que estão me dando... minha amiga, abre o armário, vai no cantinho, dobra o papelzinho. Gente, faz o papelzinho. Adoro. Então, assim, eu acho assim que é todo um cuidado e um carinho que a gente tem, não só pelo trabalho, mas pela profissão. Que eu acho que isso é o que faz com que as pessoas olhem para a Flávia e pensem, nossa, mas por que ela largou aquela profissão, aquela vida que ela tinha antes e hoje ela está ali na faxina e é tão feliz? Porque eu não vou mentir. E você não era faxineira no Brasil? Não. Eu vim da área, eu era executiva financeira, executiva de publicidade e marketing de uma multinacional. E, assim, trabalhei durante muitos anos na parte administrativa também e vendas. Então, assim, meu nicho sempre foi marketing, publicidade. Mas você sempre foi a louca da faxina, né? Eu posso te dizer Dentro que eu... de você, da não, sua eu casa? Eu sou muito metódica. Flávia, o que é metódica? Metódica não é uma pessoa que sempre está com tudo organizado. Não, metódica é que tem métodos para executar tudo. Então, essa é uma concepção diferente. Então, quando você fala de metódica, é a forma com que você executa. E quando você fala de perfeccionista, é o que você faz mais perto de impecável. Então, assim, eu nunca fui aquela pessoa que exigi das pessoas o perfeccionismo, até porque eu nunca pude dar. Mas eu sempre gostei das coisas impecavelmente prontas. Então, assim, é uma coisa que eu sempre tive. Então, quando eu fui para limpeza, que eu achava que eu nunca faria, porque, gente, eu nunca limpei uma casa no Brasil. Mesmo você nunca limpou? Eu tinha uma empregada que ficava todos os dias, eu tinha outra que lavava e passava para mim, e tinha uma que, às vezes, no final de semana... Folguista vinha. Isso, que às vezes no sábado vinha. Então, assim, é a nossa cultura. E assim, hoje, quando eu vou pro Brasil, que eu brinco com as meninas da forma com que a gente tem, as facilidades que a gente tem de chegar numa casa e achar ruim que a pessoa não lavou a louça. Que as pessoas... Porque isso é cultural. E não é feio o que a gente passa no Brasil. Não, mas é porque a nossa cultura não chegou nesse ponto. Então, isso vai... E a gente vai se adequando. Não, gente, é uma profissão tão sagrada, eu falo que os meus dias, eu tenho uma pessoa que me ajuda, que é a Suzoca, eu amo ela. Maravilhosa, beijo, a Suzy, Suzoca, beijo. Uma mãezona que eu tenho, e o meu dia só começa quando ela chega. Porque, primeiro, ela cuida de mim, da minha casa, do meu filho, da minha intimidade. Então, para eu conseguir produzir, eu preciso que ela chegue, que o meu lar esteja limpo. E é onde eu esteja falo. Cuidado, entendeu? Ela conhece a minha maior intimidade. Então, isso é uma das coisas que eu sempre falo. Você poder ir até uma casa de uma família. Por exemplo, eu, às vezes, gente, vou em 3, 4 casas. E, às vezes, as pessoas falam, mas o cansaço físico. Mas tem também o cansaço e o prazer emocional. Que não é cansaço, é uma gratificação emocional. Porque quando você sai, que você fecha aquela porta, e eu, como cristã, sempre estou ouvindo uma palavra, sempre estou ouvindo uma música. Eu acho que eu coloco dentro daquele lar um pouco do que eu tenho no meu coração. Então, quando eu saio, que eu fecho uma porta, Gente, eu falo, eu não sou perfeita, mas eu tento deixar com amor. Então, eu falo que essa profissão, quando ela é delegada com amor, cara, as coisas fluem diferente. Às vezes as pessoas me ligam e falam, Flá, cara, eu fico feliz de você ter vindo aqui. Eu falo, cara, e hoje eu não tava legal, eu não tava me sentindo bem. E a pessoa fala, mas a casa ficou com o seu amor. Eu sinto que você veio com toda dor. Eu já tive clientes que eu passei mal, que eu desmaiei, que eu tive que sair, que a minha filha teve que me buscar. E a cliente falou, não acredito que você passou mal, ainda terminou minha casa. Eu falo, cara, eu não terminei do jeito que eu queria. Ela falou, mas você terminou. Então, assim,
é uma coisa que requer muito mais do que... Atenção, carinho, muito mais. dedicação. Muito mais, porque você cuidar de um lar é muito difícil, E a intimidade. né? É a intimidade. Você sabe que a pessoa, a dor que ela teve, às vezes o tempo que ela tá passando, eu brinco que às vezes uma calcinha no chão, ela designa um ato na noite. Então, assim, é todo um contexto mesmo. que a gente fala. A Suzoca que diga, que ela já uma sabe delícia. o esquema. É uma delícia você poder saber que a pessoa te confiou isso. Exato. Isso não é É um presente ato de de Deus? confiança. É um presente que você tem. Poder entrar, poder se relacionar. Quantas vezes eu pude ter oportunidade se não fosse estando trabalhando para você? Verdade. Talvez eu não teria te conhecido. Verdade. Talvez eu não estaria aqui hoje. Mas por quê? Porque eu acho como que a gente se conheceu mesmo? Foi Caramba, porque... verdade, agora eu tô... Foi porque, foi uma na indicação, verdade, eu foi acho. uma indicação. Você foi fazer um serviço pra mim Foi daquela fazer casa lá em Coconut isso Creek, daquela mesmo. senhorinha, né? Foi a primeira Foi que a você primeira fez. que eu fiz, exato. Verdade. Então, assim, depois disso, a gente se relacionou e eu acho que trouxe uma... Claro, não sou sua melhor amiga, Não, mas a tenho gente tá on. Não, mas eu falo assim, mas a hora que uma precisa da outra, oi, bora. Tô aqui, Tô pego, aqui. não pego, não te posso. pego, levado, vai, vai, faz. não vai. E eu acho que é verdade. isso que A gente tem que uma flui a sinergia. vida. Essa coisa gostosa. Famoso networking, né? Mais maravilhoso Mais do mundo. maravilhoso do mundo. A palavrinha que todo mundo fala muito hoje é o famoso network. E falando em culturalmente, em cultura, né? Na verdade, esse negócio da cultura eu senti muito, porque eu sou casada com o gringo, né? Eu tô casada há 6 anos. Wedding. E ele, quando eu quis botar uma pessoa na minha casa, ele disse não. Ele falou, não, a gente vai fazer, eu faço a laundry, eu limpo, você cozinha. Eu falei, não, peraí, mas vai dar certo uma semana. Na segunda semana que eu chego 7, 8 horas da noite, cansada, como é que eu faço? Ainda tem filho, tem que ser mãe, tem que ser mulher. E eu tive que introduzir a Suzy aos poucos. Eu sei. Então eu comecei com a Suzy uma vez por semana, depois eu fui 2, depois eu fui 3, aí eu fui 4, agora eu tô a semana inteira. Mas assim... E eu acredito que hoje ele não consiga se desvincular mais dela. Não, quando talvez a Suzy ele não vem, exato. tá dependente já. A Suzy não vem. A Suzy não vem? Mas nós criamos uma dependência daquela colaboradora nossa, independente. É igual quando você chega, é isso que eu falo, o porquê do clichê. Eu trabalhei a vida inteira com profissionais de áreas distintas. Então, quando você entra para a área da faxina, que as mulheres que eu percebia, elas já chegam com a cabeça baixa. Eu nunca cheguei porque eu sempre tive orgulho daquilo. Então, eu sempre falava, essa convivência, esse relacionamento que você tem tanto numa multinacional quanto dentro de uma casa, ela tem que ter essa empatia, porque você convive, às vezes, mais tempo com aquela pessoa do que com a sua própria família. Com certeza. Então, assim, é uma coisa... Hoje ele não deve conhecer, conseguir mais nada sem a Suzy. O dia começa com ela chegando. É Quando muito, ela chega, é no dia muito começa, fantástico, entendeu? né? Então, é uma troca, é uma sinergia que a gente tem. E hoje ela já faz parte da minha família, né? Porque além de ser um network, é o relacionamento que a gente cria. Não, é engraçado que a gente tem um baita network, porque ela me indica cliente, a gente se Claro. ajuda e vai para um outro, e vai para o outro. Então, o famoso network, ele tá envolvido em tudo. Tudo. Não, é importante. E você decidiu vir para cá há 8 anos atrás. Sim. E o que foi o seu clique de mudança e por que Miami? Tá, vamos lá. Primeiro de tudo eu tinha uma psicóloga que eu estava fazendo um curso de consultoria para mim poder dar consultoria, que eu sempre fui apaixonada, eu já atuava em algumas empresas em Uberlândia. E ela pegou e falou para mim, não, você não vai fazer consultoria hoje, eu vou te dar uma terapia. Eu falei, não, eu não gosto disso, eu não quero isso. E ela, não, você vai. E eu falei, ok. Aí, quando ela botou uma constelação familiar, uma suposta constelação familiar na mesa, e eu comecei a identificar, eu vi que as pessoas que conviviam comigo, elas eram muito mais próximas a mim do que a minha filha. A minha filha estava muito tava lá do outro lado. A minha filha estava distante. E eu, assim, sempre uma pessoa muito ligada com essa coisa, assim, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que fazer o melhor. Então, por que a minha filha estava afastada de mim, sendo que eu não enxergava? Então, a gente se titubeia como se fosse assim, eu sou muito boa mãe, porque a Maria Eduarda é uma menina boa, a Maria Eduarda não é desobediente, a Maria Eduarda é isso, a Maria Eduarda é aquilo, só que não. Quantos anos Maria Eduarda hoje? Hoje ela tem 20. Um beijo, mas... Maria Eduarda. E quando você veio, então, ela tinha 12. 12. E quando aconteceu isso, ela tinha de 9 para 10 anos. Então, foi um processo... Não, ela tinha 10 anos já efetivos. Foi um processo em que eu falei, mas por quê? Mas por quê? E aí ela fez eu fazer um vision board, onde eu coloquei... Ela falou, eu quero que você faça seus sonhos, mas eu não quero que você escreva. Tudo imagem. Então, você pegou um board e fez um monte de imagem? Aí, quando Olha que ideia bacana para você que está passando e está querendo aquele sonho que você não sabe como começar a planejar. Porque sonho, se você não planejar, ele não vai ser realizado. Então, planeje o seu sonho.
E é muito interessante que o Vision Board, ele te dá uma visão, e quando o que ela fez comigo, que foi só imagens e não frases e não palavras, ele me refletiu para um outro lado. Então, meu sonho era falar inglês, e eu tenho muita dificuldade. Uma dificuldade, assim, que mesmo morando aqui hoje, eu me viro muito bem, mas eu não falo muito bem. Então, assim, eu escuto e entendo tudo, mas na hora de responder... Mas você fala porque você acha que você não fala porque você tem vergonha? Não, eu não tenho. Eu vergonha. Você não tem, né? Não, mas eu não sei o que acontece, porque às vezes eu estudo, quando eu termino a aula, que eu vou falar com a Maria Eduarda, eu não... Esqueci. Vamos tipo arrumar assim, um namorado gringo que você pois faz? é, né? Estamos Tá, agora lá. Aí, ó, solteira de Miami pra você que tá ligado. Tá solteira, linda, bem-sucedida, empreendedora, um astral bom. Ainda sabe fazer pão de queijo, gente. Pois é, não sei. A gente compra pronto e a gente assa. Não o preocupa. cacto delas de manhã é um sucesso. Pois é, tem adoro, isso. Adoro. E aí foi isso. Daí eu coloquei uma foto de uma bandeira dos Estados Unidos e ela falou, você quer morar nos Estados Unidos? Porque daí ela me perguntou. E eu falei pra ela, não, é outra coisa. Ela falou, então pensa sobre isso. Aí eu pensei. Ela falou assim, mas por que você então escolheu a bandeira dos Estados Unidos? Eu falei, porque é a única forma que eu tinha de remeter a imagem em inglês. A palavra em inglês. Aí ela pegou e falou assim, e por que não pensar nos Estados Unidos? Eu falei, não, eu já fiz intercâmbio, fiquei uns dias lá, não gostei. Agora eu vou mandar a Maria Eduarda. E você morava onde nesse momento? Em Uberlândia. Em Uberlândia. Em Uberlândia. Eu era executiva do Groupon na época. Logo depois da transição, né? Que o Groupon era uma empresa totalmente americana e se tornou meio a meio para alemães. Então, assim, foi um processo assim que eu falei, como assim? Daí aquilo foi puxando âncoras. Aquilo que te deu o Siri da Lata. Que me deu. Daí eu falei, aí eu lembrei de um momento em que eu estava numa mesa com a Maria Eduarda e tudo na minha vida é prospecção. Tudo. Eu sempre coloquei, tudo na minha vida era prospectar aquele cliente, ou prospectar aquele relacionamento, ou aquele network. Aquele momento. E eu sempre fui muito marqueteira. Então, eu ia jantar com a Maria Eduarda às sextas-feiras, que era o dia das meninas, que era eu e ela jantando, eu falava, hoje nós vamos em tal lugar. Mas eu já ia com a minha malinha, com a minha bolsinha, sempre para prospectar o cliente. Com a intenção de, tô aqui, né? Tenta agendar uma reunião comigo. A oportunidade. Você tentava fazer a tudo. oportunidade com a Maria Eduarda ali. Só que criando daí, um momento. Só que não era o momento dela. Mas aí um dia, ela virou para mim e falou assim, mamãe, eu com o meu celular, com o celular do Groupon, meu computador aqui, e eu falei com o gerente, ela falou assim, mamãe, será que um dia a gente vai poder ir e você não vai mexer com nada de telefone? A gente fica mal de pensar, mas eu era tão prepotente ao ponto de virar para ela e falar assim, pois é, se eu não trabalhar, você não vai poder comer. Como é que eu vou pagar a sua escola? Como é que eu vou pagar isso? Eu não tive a docilidade de perceber que aquilo era uma forma de me pedir atenção. Então, veio toda a minha estrutura de Legos na minha cara. Toda a minha constelação veio. Tá vendo onde está sua filha e por quê? Porque a hora que ela tenta chegar até você, não deixa. Você corta. Então, eu percebi que não adiantava eu ter todo o dinheiro do mundo, a minha filha ter os celulares todos de época que as crianças não tinham. Eu não adiantava ela estudar na melhor escola, sendo que eu não estava presente na vida dela. E aí, tipo assim, veio um bolo. E eu chorei muito e foi uma dificuldade muito grande, porque quando você tem uma independência muito psicológica, porque eu não tenho uma independência só financeira, eu tenho uma independência psicológica que eu não me importo com o que os outros pensam. E isso foi muito forte, porque daí foi quando eu cheguei e falei, não, eu tenho que parar. E se eu ficasse em qualquer lugar do Brasil, por eu ser extremamente comunicativa, marqueteira... Você não ia parar? Não, ia continuar sendo igual, só ia mudar de cidade. Então, o que eu falei? O que eu vou fazer? Hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo me guiou para que eu viesse para um lugar onde eu não sabia falar idioma. E por que Miami? Porque era mais próximo da onde Você não conhecia ninguém aqui? Não. Conhecia? Não. Veio você... A minha filha e $1.000. Minha filha, $1.000. E sobreviveu. Agora está empreendendo, viu, amores? Como é possível. E é o que eu falo, nem é sobre o dinheiro, né? Não. Mas é sobre o nosso sucesso em fazer aquilo que a gente acredita. O dinheiro é consequência. Com certeza. E eu acho que sucesso é uma deriva muito grande, muito distinta disso, né? Na verdade, essa dinheiro. Busca, eu acho que hoje em dia a gente tem muito essa busca, né? As pessoas falam muito em propósito, as pessoas falam muito em sucesso. Mas o sucesso, se você não for atrás dele, traçar o plano e executar, ele nunca vai bater na sua porta, coração. Então, levanta essa bunda do sofá e corre atrás do que você quer, porque do céu só chuva. E às vezes nem chovendo tá, né? Porque nem chovendo tá. Se for deserto, nem chove. Nem vai chover, né? E a gente sabe disso. E aí, então, veio na mala $1.000 você e Duda.
E aí você começou. E aí é o tal do zero. Parar na faxina? Como que é o tal do Não, zero? A verdade é você assim. foi parar na faxina? Eu sempre quis algo que eu pudesse fazer com uma maneira que eu gostasse. Então, a limpeza era uma forma mais próxima, porque eu sempre tive muito esse toque. Eu não gosto de rótulo virado, eu não gosto de coisa... sabe? Eu sempre tive isso. Então, isso era meu toque. Então, eu falei, cara, isso aí vai ser legal. E daí, eu fui para uma limpeza como help, como uma pessoa que eu me apaixonei. Porque ela me botou num quarto, ela tava louca para que eu não fizesse. Por quê? Tem aquela história. Cara, você é tão bonita, você é tão... Ai, Barbie, você vai estragar seu rosto, você vai estragar sua unha, você vai... Gente, detalhe, olha a unha dela, por favor. E assim, gata. Né? Aí, assim, sempre teve esse clichê. E aí, assim, sempre teve isso. E ela foi e me botou pra um quarto que não tinha isso aqui de pelo de cachorro. Misericórdia, Flávia. Mas, cara, eu achei tão bom, porque eu ia fazendo os Ia ristinhos e eu adorando. E no final... Sentindo prazer Não, naquilo. eu feliz. Eu falava, cara, isso aqui é bom demais. Eu vou botar meu som aqui, vou escutar minha música. Olha que alegria de trabalho. E na hora que eu terminei, veio 2 cachorros enormes, 2 golden. E aquela coisa cheia de pelo. E eu falava, isso é a profissão dos meus sonhos. Eu vou poder entrar nessa casa, eu vou poder escutar o que eu quero ouvir. Não vai ter ninguém me cobrando nada, porque a única coisa que a pessoa vai falar é que não ficou limpo. E o que eu ia fazer? Você não entendia a língua, então, pra você... E o que eu ia fazer? Eu ia limpar. Olha que serviço maravilhoso e mágico. Gente, é encantador. Eu acho que se eu pudesse, eu transformaria todo mundo em faxineira. Porque, gente, é muito gratificante. É uma coisa que não tem resposta. Senão, tá sujo. Limpou? Plim. Gente, o olho até enche. Enche, e o coração preenche. Eu falo que o tanto que é bom você oferecer para outra pessoa, não só o seu serviço bem feito, mas o aconchego dela chegar na casa dela e tá tudo no lugar, ou da forma com que ela gosta. Então, isso me preencheu. Porque eu gostava de chegar na minha casa e sentir essa sensação. Então, a faxina, para mim, foi uma oportunidade de oferecer uma sensação para aquelas outras pessoas. E não... Então, assim, não aquilo que eu... tenho muito orgulho dessa profissão. Eu amo. Então, assim, e não é por Flávia, mas por que então você está migrando? Porque eu acho que quanto mais você trabalha, menos oportunidade de você ajudar outras pessoas você tem. Então, assim, eu me vi atrás de um mercado onde eu só estava trabalhando. Deixei um pouco de cuidar de mim, porque eu começava às 6 da manhã, 7 da manhã e terminava às vezes 1, 2 da manhã. Time money, você queria fazer dólar, né? Claro, mas aí não era mais só a questão do dólar. Era a questão de achar, não, isso aqui eu vou salvar porque amanhã eu vou viajar. E eu sempre fui uma pessoa que vivi a vida americana. Eu não vim pra cá pra guardar dinheiro. Lugares, né? Eu conheço 17 estados nos Estados Unidos. Tô indo viajar, volto daqui 15 dias, fulaninha tá aí pra te atender. E aí, vamos. Não, às vezes a gente se propõe a coisas que você só vê quando você tá trabalhando pra fazer. E tem gente que mora aqui há 20 anos que não conhece nada. Nem Fort Lauderdale. Eu conheço, assim, eu posso me vangloriar de ter essas minhas, como diz a mamãe. Minha filha é mais pra frente, que ela vai. Porque você trabalha duro. Porque eu acho que eu não escolhi vir para os Estados Unidos para viver uma vida miserável. Eu nunca, na verdade, eu acho que nunca vou viver uma vida miserável, porque minha mente não é de média. Eu sempre fui uma pessoa que gostei do máximo. Então, quando eu acho que eu posso oferecer isso para as pessoas, foi quando eu saí e falei, não. E foi assim, o start que me deu foi... muitas vezes eu tô querendo, mas eu não consigo parar. Muitas vezes eu tô querendo, não consigo parar. Aí eu fui cuidar da minha saúde. Sim. E aí descobri algumas coisas que não estavam legais e precisei sair. Nesse intervalo de tempo, eu falei, eu vou estudar, vou colocar uma pessoa para trabalhar para mim e vou ver o que acontece. Arrasou. E aí eu vi um mundo completamente diferente. Aí ela começou a empreender. Exatamente. Daí você coloca, você treina pessoas, qualifica pessoas e põe para trabalhar. Mas não para que ela seja a sua... Porque assim, Paula, eu não acredito que hoje todo mundo precise ter uma empresa para ser bem-sucedida. Não. Eu falo que eu empreendo, mas muito mais para qualificar pessoas e colocar o amor que eu tenho. Porque não adianta, gente, eu colocar uma pessoa para trabalhar para mim, para ganhar pouco ou para se sentir, como se diz, usada... E ela simplesmente me largar na primeira oportunidade e não gostar daquilo. Não fazer aquilo com amor. E eu não. Eu quero que as pessoas tenham, claro, o crescimento delas, o desenvolvimento delas e o planejamento delas. Então, assim, isso foi onde eu enxerguei. Eu falei, olha, é aqui que eu quero estar. Eu quero estar de cá, olhando e ajudando mulheres que podem estar de lá. Porque, às vezes, é aquela história. O que é riqueza na sua vida?
o que pode ser para você, seus valores, o que não pode ser para mim. Então, por exemplo, para mim ser rica é poder estar 6 horas na minha casa, jantar com a minha filha, minha família e poder sair de lá e fazer alguma viagem uma vez por ano. Isso é a minha riqueza. Então, qual o valor de milionária eu preciso para me atingir isso? Então, é onde entrou daí a consultoria financeira, que foi uma das coisas que eu já havia estudado. Dentro do tempo que eu estou aqui, eu fiz também 2 anos um ano de design, que é aquele curso que a gente faz online, mas com o intuito de entender o porquê a design precisava que eu colocasse a cama daquele jeito, a mesa daquele jeito, o lugar, e complementar o meu trabalho. Foi muito importante. E você acha que você usa o design dentro dos seus métodos? Claro, não tem como. Né? Até papel higiênico, gente, muito lindo. Tem todo o mas design. até o cuidado que você tem de mostrar seu trabalho, que é a design, quando você coloca isso dentro da casa e eu vou lá para finalizar, eu percebo um destaque de uma almofada, um pilo, uma peseira, tudo. Sim. Tudo a gente tem que estar atenta, não só para deixar uma casa mais limpa, mas para aquele aconchego. Então, assim, isso tudo me levou a essa ideia de poder mostrar para as pessoas que, gente, ser faxineira é algo maravilhoso. E ser faxineira e poder aproveitar o que a faxina te oferece é muito mais maravilhoso. E eu tenho... E é tão engraçado que eu tenho pessoas no Brasil que me chamavam e falavam, cara, eu tô passando por dificuldade. Eu falei, você já pensou em ser faxineira? Aí a pessoa... Claro, depende de você mesma. Cara, é uma coisa tão fácil. Mesma. Não é um trabalho... Muito. É fácil, mas eu não sei fazer. Eu falo, mas eu posso te ajudar. Eu já tive pessoas que eu falei com elas por Instagram, que eu nunca vi pessoalmente. E elas simplesmente falam, Flávia, minha vida hoje é outra. Só porque você me mostrou que eu podia colocar valor na minha casa e estar com meu filho. Aí é onde entra aquela história. Você cria paixões e deixa amores. E eu fiz isso. Eu criei paixões, que pessoas que não gostavam se apaixonaram. E deixei amores, porque eu sei que quando eu saio de cena, muitas pessoas ficam com amor por mim. Com certeza. Então, assim, você cuidou, né, do nosso lar, do nosso cantinho, como não? Eu fico feliz. Mas, assim, eu entendi que hoje o meu tempo é de voltar um pouquinho para trás, descer alguns degraus, olhar com um pouco mais de discernimento, né? E pensar que tudo aquilo que eu fiz, eu posso agregar em outras vidas. E então entrou a consultoria financeira, que era um trabalho que eu podia estar carregando para onde eu quisesse, viajar para onde eu quisesse e também alocar dentro desse meu nicho, que é de faxina. Porque hoje, você atender pessoas que moram nos Estados Unidos, que precisam entender não só que ela tem que trabalhar, mas como que ela vai cuidar do dinheiro dela, foi uma virada de chave. E mudou a minha vida. Uma outra coisa, você sempre foi cristã ou você virou cristã aqui nos Estados Unidos? Eu sempre fui temente a Deus. Mas eu me converti nos Estados Unidos. E o que isso te influenciou? Você acha que os Estados Unidos te influenciou a se tornar... Porque aqui eu vejo uma massa muito grande de cristão, né? Aqui tem uma... É o maior né? O país do mundo, né? Que eu acho que tem cristão. Acabei indo na Lagoinha algumas vezes, adorei, minha irmã me levou. Preciso até voltar aí mais, porque a gente tem que estar sempre perto de Deus, né? Eu falo que a minha casa... É uma casa de Deus, eu sou grata a Deus todos os dias, eu oro, eu agradeço, eu sou divinamente guiada, mas é bom a gente ter uma crença, né? Principalmente num país onde a gente está sozinha. A gente é sozinha, na verdade. Só que a gente nunca está sozinha em lugar Exato. nenhum. Então, assim, eu acredito que eu sou uma pessoa que eu não sinto solidão. Muito, 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 muito difícil eu ter esse sentimento. Primeiro, porque eu sempre estou com a Duda, né? Com a Maria Eduarda. Sim. E segundo, porque eu sempre acreditei que Deus sempre estava comigo. Então, assim, a minha fé é muito forte, sempre foi. Eu sempre fui aquela que falava assim, filha, vai ser desse jeito e vai ser porque eu tenho fé em Deus. E as coisas foram acontecendo. E quando foi para mim me converter, que foi, assim, uma virada de chave, uma mudança, não de personalidade, mas de atitude. O Espírito Santo, ele foi ministrando no meu caráter, na maneira com que eu me portava e na maneira com que eu tinha discernimento das coisas. Então, eu sou uma pessoa extremamente prepotente, mas a prepotência não me levou para caminhos inteligentes. Me levou, às vezes, para caminhos que as pessoas não me conheciam e já me julgavam errado. Então, você acha que a faxina, na verdade, te desceu? Exatamente. Te deu uns tapas na cara de costa de mão. Mas não porque ele é um trabalho inferior, mas é porque é um trabalho que você precisa... Eu vou falar Engoliu em submissão. Sapo, né? Não, eu vou falar em submissão, porque nós somos daquela teoria de que
o superior é o dono da companhia. O faxineiro da companhia, ele é um inferior. Mas é porque você se coloca em lugares onde muitos não querem. Então, foi onde eu falei. E eu escuto muita pregação e muitos podcasts. E eu escutei esses tempos a Joyce Meyer, ela falando que quando ela chegou num estabelecimento, ela falou com o cara e o cara falou assim... O que você é? E ele era como se fosse o CEO de uma empresa. E ele falou, o que você estava fazendo? Ele falou, eu estava limpando o banheiro. E aí ela virou e falou assim, eu gosto de pessoas que não têm o problema de ser o CEO e limpar o banheiro como uma faxineira. E aquilo me deixou assim muito marcada, porque eu acredito nisso. Eu posso estar numa mesa com todos os CEOs, como eu já fiz muito no Brasil, onde eu estava sempre em auditorias, em empresas... Grandes reuniões. E eu nunca tive problema. E hoje eu posso estar em qualquer comunidade cheia de faxineiras e eu vou me portar do mesmo jeito. Porque eu acho que é onde o Espírito Santo me colocou discernimento. Então, hoje eu tenho um pouco mais de leveza para responder, coisa que não foi uma coisa... E você frequenta a igreja, né? Frequento. E não é frequentar. Eu trago o Espírito Santo todos os dias para minha casa. Sim, você eu lê acordo, a Bíblia. Eu leio a Bíblia de manhã, eu criei... Porque o que eu acho sobre a palavra de Deus? Você criou um hábito, né? Não, eu criei responsabilidade. Porque é o seguinte, você não cria responsabilidade com aquilo que você não quer. Como é que você vai trabalhar numa casa se você não tiver responsabilidade? Não vai. Só que tudo que eu fazia era responsável. Eu era responsável, mas com Deus eu deixava para segundo plano. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, se eu sempre vou ser prioridade para o Senhor, como é que eu não vou pôr Ele na prioridade da minha casa? Então, quando eu via muitas coisas dentro das igrejas, que as pessoas falavam, você tem que colocar Deus, família e trabalho. E eu falava, mas eu tô pondo. Você tá pondo onde? O Espírito Santo, com a intimidade que você cria, lendo, uma coisa simples, mas todos os dias um pouquinho, que é a Bíblia, você começa a entender que o que o Espírito Santo quer te dizer. Então, você começa a colocar para fora tudo aquilo que o Espírito Santo te ofereceu. Às vezes, falando com uma amiga. Às vezes, ouvindo, porque sempre foi muito difícil. Mensagens de Deus estão aí, né? Sempre foi difícil ouvir. Sim, então, muito difícil ouvir, né? E eu aprendi que a gente não só tem que ser ouvido, mas a gente também tem que ser boca. E como que você vai falar daquilo que você não tem intimidade? E a minha responsabilidade hoje... Paula, eu tenho que estar aqui, se eu tivesse acordado atrasada e não pudesse chegar aqui a 1h30, porque eu ia orar. Porque a minha responsabilidade primeiro é com Deus, depois é com a Paula. Flávia, mas você marcou um compromisso. Desculpa o termo que eu vou falar em inglês, bullshit. Para mim, isso não tem valor. O que tem valor para mim, na minha prioridade de vida e responsabilidade, é o Senhor. Então, são agregados que a gente vai colocando. Entendi. E agora, para você, se você tiver uma dica para dizer para as pessoas que estão migrando para cá, para as mulheres, qual seria a sua maior dica hoje de mudança de vida, Brasil e Estados Unidos? Seja temente ao Senhor. Olha ela. Tá bom, meu bem. Essa é a minha parte bem crente mesmo. Ela é crente, gente. Mas olha, eu tô saindo daqui desse papo hoje com duas coisas na cabeça. Que, aliás, eu vou falar aqui pra você escrever aqui nos comentários. Qual é a sua riqueza? Qual é o seu valor? Deixa aqui nos comentários pra gente que eu quero saber qual é a sua riqueza. Qual é o seu valor. E... vamos à casa de Deus com mais frequência, porque precisa, né? É importante, É importante. O coração fica tão cheio, Fica, tão leve, fica. que é até mais fácil de resolver os problemas da vida. É e verdade. eu falo sempre, problema pra mim é só saúde, porque o resto... Ô, trem bom esse, gente! A gente limpa, a gente deslimpa, a gente tira, a gente faz festa, passa no paninho com o pezinho. A técnica a técnica da... Gente, no meu aniversário, a gente fez uma festa de arromba aqui no escritório. A gente desmontou o escritório pra fazer a festa. E veio Flávia pra cuidar pra mim de todos os bastidores. Gente, no momento eu olho, ela tá na pista de dança com 2 papéis toalhas no pé. Olhei, eu falei, gente, que inteligente. Dançando e aqui, ó. Curtindo a vibe. E foi sensacional. Tipo, e o chão nada limpo. De vassoura, nada de Pessoal nada. perdido atrás da cortina, né, Irizilda? Mas o negócio funcionou. Foi tudo certo. Agora a gente vai brincar por aqui. A gente vai fazer o seguinte, eu vou brincar com você e você vai brincar comigo. Diga, vamos lá, vamos lá. Adoro. A gente vai fazer um sorteio aqui, ó. Não tô vendo. Okay. Eu vou te mostrar uma frase aqui, você vai me dizer o que veio na sua cabeça, assim, sem fé. Na com hora. fé, na hora, o que for, veio. o que vier, tá, vamos você lá. vai. Então vamos lá. Queimar a largada. O que é queimar a largada pra Flávia?
Eu acho que é dormir a mais. Dormir a mais? Eu queimei, não fui. Vamos deixar pra dormir quando morrer, né, gente? Pronto. Agora outra aqui. Comprar gato por lebre. É quando você escolhe alguma coisa e quando vem... Tipo o tal do Shein, né, gente? Vamos falar sério. Meu Deus! Compra do Shein, às vezes é gato por lebre que você vê aquele negócio. É roleta russa. Eu vou falar bem... Quem nunca, né? Quem nunca? Agora a última pra você. Dar uma de João sem braço. Não, isso aí eu não aceito. Eu acho que a pessoa tem que ser... Ela tem que ter posicionamento, direcionamento e saber o que ela quer. Então, pra mim, João sim sem braço... Da vez não. Não. Pula! Adorei! Vai pra frente. Agora é minha vez. Agora é sua Pega vez. 3. Vamos inovar esse podcast aqui que eu também quero ser entrevistada. Ops. Vamos lá. Matar a cobra e mostrar o pau. Essa é minha vida, gente. Porque eu, no meio de tanto homem que eu trabalho, eu mostro a cobra e eu mato a cobra e mostro o pau. Caiu a ficha. Puta, caí a ficha quando eu decidi mudar pra cá, na verdade. A minha ficha só caiu quando eu comecei a trabalhar no meu negócio de novo. Quando eu comecei a fazer os meus interior designs aqui de volta, além de estudar. Então, caiu a ficha pra mim que eu tava nos Estados Unidos. Então, essa ficha pra mim que, tipo, eu virei no país, que eu tava falando inglês, foi uma ficha pra mim que marcou muito a minha vida. Não, é muito interessante, né? Ops. Cair do cavalo. Puta, cair do cavalo é aquela coleguinha que postou o seu projeto e acha que é dela. E aí, amor, a gente vem com os resultados da América. Caiu do cavalo, né, minha filha? Aqui tem quem assina, bebê. Temos. Né? Temos, e como temos. Adorei o nosso papo. Eu tô muito feliz, viu? Muito obrigado por você ter tirado o tempo. Cheia de poder ter falado um pouquinho da minha história. Obrigado, foi fantástico. Poder estar aqui com vocês, poder participar desse lugar. Que, assim, como eu já falei antes no meu post... Eu comecei com isso aqui, então eu vi tudo destruído, eu vi tudo subindo, eu vi tudo sujo, e depois eu vi tudo limpo, e hoje eu vejo isso aqui tão completo. Foi. E não só pelo trabalho que você executa, mas pelo carinho e o amor que você executa. Eu acho que isso que é o que faz a gente ficar aqui. Eu acho que é isso que faz a gente se aproximar de pessoas com o mesmo objetivo que você. E eu acho que o propósito, quando você falou ali um pouquinho antes sobre isso, que todo mundo está falando do tal do propósito, é porque não tem jeito. Você não vai se qualificar andando com pessoas que não querem crescer. Verdade. Então é isso. Você quis, tanto que você está aqui lutando por uma Dia história por diferente, dia. Uma vida diferente, uma oportunidade diferente. E é isso, Tamara. E agora, pra gente encerrar com chave de ouro, a gente vai cantar a música da nossa rainha Xuxa! Gente, é tão engraçado que a música que eu tenho no meu coração, e olha que eu fui fãzaça da Xuxa, mas eu tenho a música que, assim, eu não posso deixar de... Vamos, peraí que a gente tem o bebezuda trazendo o microfone. Olha, gente, temos aquele momento, Xuxa, pra você, pra baixinhos. Então agora, som na caixa, DJ. Essa vai pra minha filha, que ela é a que mais marca a minha vida. Então vamos lá, Duda. 5 patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 quá. Mas só 4 patinhos voltaram de lá. Ê, viva! Essa foi Flávia. Muito obrigado. Nossa, valeu. Obrigada, Obrigado, amiga. Beijo. Beijo.